centímetros de poliureia, quer dizer, no fundo, a ideia não é você começar a fazer coisas muito grandes, mas a ideia é você começar a projetar pensando em manutenção. Não faz sentido a norma de desempenho se você não sabe pensar em manutenção. Tá? Esse é um gráfico que a gente fez para, de certa forma, tentar dar uma resposta dentro das argamassas poliméricas, né? De alguns produtos, 5 produtos que a gente testou, e uma coisa que sim, a gente é obrigado a fazer aquele teste, né, de alongamento, e esse alongamento tem que ser no mínimo 30%. E aí, normalmente só se testa inicialmente. Tá? Não tem nenhum teste de longo prazo. Esse teste foi feito a longo prazo em 1 ano, são 12 meses. Foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 ensaios durante esses 2 meses, quer dizer, 1 a cada 2 meses, né? E esses corpos de parafina ficaram mergulhados dentro de água o tempo todo, simulando, por exemplo, uma piscina. Tá? E aí você começa a enxergar que alguns produtos, por exemplo, eles tinham um alongamento bem baixo. Né? Alguns produtos tinham um alongamento inicial alto e que ia caindo com o tempo. Né? E alguns tinham produtos que realmente oscilavam, tinham alto no começo, baixava, subia, e outros que tinham uma manutenção desse alongamento durante esse ano. Né? E uma das coisas importantes, né? Produto 1, produto 2, produto 3. Produto 1 e produto 2 são os melhores. Né? Aquela carinha porque, não, ele teve manutenção de 90% do alongamento, né? Durante esse 1 ano. Esse segundo também foi, 77% é bom, né? Mais que 70%, né? Então, só esses 2 produtos são bons. Não, na verdade, o produto 3 também é bom. O produto 4 também é bom. O produto 5 também é bom. Por quê? Você como médico, você precisa saber, às vezes, um remédio com maior dosagem de princípio ativo ou com menor dosagem de princípio ativo. A grande falha está que a gente, como fabricante, a gente não mostra esses resultados. Né? Um meio de mostrar esses resultados é uma norma chamada EN 1504, que é uma norma europeia que a gente está tentando trazer aqui para o Brasil, né? Adaptar esse Brasil, porque já é uma uniformidade, já é uma unanimidade na Europa. Né? Então, essa norma EN 1504, que é uma norma de produtos e sistemas para proteção e reparo de estruturas de concreto. Ele fala desde a pintura, fibra de carbono, ancoragem, produtos contra corrosão, né? Ele faz todos os ensaios, quer dizer, é um trabalho bastante interessante, e nele aparece um ensaio que faz o seguinte: ele classifica, né, essas argamassas as melhores em A4, A3, A2 e A1. No fundo tem uma A5 que é melhor, né, de todas, mas que são geralmente as mantas PVC, asfálticas, que são A5. Né? As argamassas poliméricas dificilmente superam A4. Mas assim, você como médico precisa dessa informação, para você poder especificar uma A1, por exemplo, um piso de banheiro. Né? É um lugar que é pequeno, é restrito, né? Ou fazer nas áreas frias da cozinha, as áreas frias de salas, varandas técnicas, né? São coisas que, assim, não é que o produto seja ruim, não, o produto tem que ter uma classificação. E se ele tem uma classificação, você como médico sabe escolher onde você pode ser colocado cada tipo de produto. E aí, associado a cada classe, você vai ter uma vida útil de projeto de 3 anos, 5 anos ou 8 anos, que você pode colocar isso para o seu cliente, por exemplo. Né? E você atende lá nos locais onde se tem impermeabilização, que são manuteníveis, sem quebra de revestimento. Tá? Uma coisa importante, por exemplo, né? As mantas líquidas, que a gente tem falado bastante, por exemplo, a gente chama de membranas acrílicas. O trabalho que foi feito são 5 tipos de membranas acrílicas. Os primeiros, eles são, a gente chama das mantas acrílicas tradicionais. E os 2 últimos são aqueles que têm uma inovação, onde você aplica só 1,2 kg. E tem o mesmo
o mesmo desempenho daqueles que você tem 2,5 kg ou até 4 kg por metro quadrado, por exemplo. Né? Existe uma diferença na composição química dele, né? Na gelificação, nos compostos que se utilizam dentro dele. E aí você tem alguns resultados. As novas mantas líquidas, eles secam mais fácil. Né? A dificuldade da manta acrílica é que ele só polimeriza por perda de água. Né? E conforme, se você aplica uma camada muito grossa, essa camada externa não deixa a parte de dentro perder água e, consequentemente, não cura. Então, normalmente, as partes tradicionais, você teria que fazer várias demãos, né? 5 demãos, 6 demãos, porque ele tem uma dificuldade de curar. Então, as novas, por exemplo, elas são feitas para que você tenha uma cura mais fácil e mais rápida. Né? O intervalo de demãos das mantas líquidas antigas é de 6 horas. A das novas são de 3 horas. Tá? E alguma das questões, né? Tipo, número de demãos, 6 demãos, por exemplo, nessas duas primeiras, 3 nas outras, né? Aqui teria que ter pelo menos uma absorção de água menor do que 15%, né? Então você vai ver que só essas 3 atendem, por exemplo. Alongamento maior do que 100%, que seria o caso, a maioria todas atendem menos essa aqui. Tensão na ruptura, isso na verdade é o que, essa tensão na ruptura é que define a espessura desse material. Né? Uma das coisas importantes, assim, essa tensão de ruptura, ele tem que ser... existe uma parte da norma que fala que ele tem que ter 50 newtons de resistência. Quer dizer, no fundo, é você pegar uma película de 1 centímetro desse material e você coloca um peso de 5 quilos, né? Que equivale a 50 newtons. E aí você vai ver qual que é a espessura que eu tenho que ter para que ele consiga segurar esse peso de 50 newtons. 50 newtons são 5 quilos. E aí você vai descobrir que os materiais que têm tensão de ruptura maior podem ser aplicados com espessuras menores. Então, por exemplo, esses aqui, eles podem ser aplicados como eles têm tensão de ruptura maior, eles podem ser aplicados com espessuras menores, que atendem os 50 newtons. Tá? Isso é uma questão de memória, né? É bastante boa em relação a material acrílico, não se compara a poliuretano ou silicone, né? Mas para manta líquida é muito boa. E uma coisa importante, né? Ele tem que ser estanque a 10 metros de coluna d'água. Tá? Uma coisa importante, né? Mesmo dentro dessa norma, desse guia, ele fala de que o prazo de garantia, a tabelinha está aqui. Aí você fala o seguinte, não, a estrutura, o prazo de garantia é 5 anos. Ué, não era 50 anos? Não era 75 anos? O que essa tabelinha está dizendo para mim? Que prazo de garantia e vida útil não tem nada a ver. São conceitos totalmente diferentes. Você atender o prazo de garantia não tem nada a ver com vida útil. É isso que ele está falando. Prazo de garantia, por exemplo, de impermeabilização. 5 anos. Cadê aqueles 20 anos? Cadê aqueles 30 anos? Uma coisa importante é o seguinte. Garantia define o prazo de responsabilidade pelo ônus da prova. O que quer dizer responsabilidade pelo ônus da prova? Nos primeiros 5 anos, a responsabilidade do ônus da prova é da construtora. Depois dos 5 anos, a responsabilidade pelo ônus da prova é o cliente. Né? O que quer dizer isso? Se eu sou responsável pelo ônus da prova, construtora, aconteceu um problema de impermeabilização ou aconteceu um problema de estrutura.
eu, construtora, eu tenho a responsabilidade para provar, né? O ônus, quer dizer, eu sou responsável para provar, então eu tenho que contratar um calculista, ir lá na obra, ele vai lá dar um laudo, eu, construtora, tenho que pagar esse laudo, né? Porque eu sou responsável pelo ônus da prova, e falar, não, a responsabilidade disso é da construtora. Não, a responsabilidade disso é do cliente que não fez uma boa manutenção. Ou, então, sim, isso quer dizer o seguinte, isso vale até os primeiros 5 anos. Passou de 5 anos e um dia, a responsabilidade do ônus da prova inverte. Então, quem é responsável para ligar lá para o calculista e pagar o laudo dele? Não é mais a construtora. É o síndico do prédio. É o síndico do prédio que vai ter que ir lá contratar um perito, é o que vai contratar um projetista e falar, não, eu preciso mostrar o ônus da prova, que eu preciso, o ônus da prova, a responsabilidade do ônus da prova, agora inverteu e é do cliente. Agora, uma coisa importante é o seguinte, o prazo de responsabilidade, tá? Que é responsabilidade por vícios ocultos, é pelos aqueles 20 anos de vida útil, ou aqueles 50 anos de vida útil da estrutura. Tá? Deu para entender a diferença entre garantia e vida útil? Quer dizer, se tem um vício oculto, a construtora ela é responsável por isso, pelos 50 anos da vida útil do prédio. Independente se o prazo de garantia é 5 anos. É que, na verdade, o caminho que chegou a entender o que é um vício oculto, né? É que nos primeiros 5 anos quem teve que pagar o laudo do perito foi a construtora e depois de 5 anos quem teve que pagar foi o síndico do prédio. Mas por que se faz isso? Porque se entende que assim as responsabilidades estão inerentes a duas coisas. A você construir bem, que é uma responsabilidade da construtora, e depois de 5 anos, é do cliente fazer uma boa manutenção. De novo a palavra manutenção. Se o cliente não faz uma boa manutenção, e aqui o laudo diz que não foi vício oculto, foi falta de manutenção, independente se é antes de 5 anos ou depois de 5 anos, o custo é dado pelo cliente, é dado pelo síndico. Tá? É que normalmente a construtora induz, entre aspas, ao cliente falando o seguinte, ó, a minha responsabilidade é por 5 anos. Mas assim, a responsabilidade é pelo ônus da prova. Não que se existir um vício oculto, ele não é mais responsável. Se existir um vício oculto, ele é responsável sim. Tá? Isso são coisas que são bastante claras na norma de desempenho. Tá? E aqui são um exemplo de como é que a Caixa Econômica ela vem colocando a norma de desempenho no financiamento dela. Ela tem um selo de sustentabilidade, que pode ser Caixa Azul Ouro, Caixa Azul Prata, Caixa Azul Bronze, né? E aí você tem 53 critérios de avaliação. Tem os critérios obrigatórios, né? Se você prescreve todos os itens obrigatórios, você é bronze. Se tem os obrigatórios mais 6, você é prata. E obrigatórios mais 12 é um financiamento ouro, por exemplo. Né? E aí você já vê alguns itens, por exemplo, que são normas de desempenho. Tá? Uma das coisas importantes. A norma de desempenho tem como objetivo buscar o disciplinamento da relação entre os elos da cadeia econômica. Ela envolve agente fabricante, que é a indústria farmacêutica, envolve vocês projetistas, que são os médicos, envolve os aplicadores, envolve os síndicos, envolve as coisas, de tal forma que você busque sempre uma palavra importante. A gente não pode mais ficar construindo e quebrando um prédio a cada 20 anos. Isso é ruim em termos de meio ambiente. Né? A gente precisa aprender a pegar um prédio e ter prédios que durem 400 anos.
Eu lembro que a professora Fabiana Oliveira, que era da FAO, ela chegou para mostrar o caso do edifício Copan, que é de 1966, 60, 70 anos de idade, né? E ela chegou começando na palestra falando que o Copan é um edifício muito velho, né? Aí levantou uma pessoa assim e falou assim, você está falando do Copan que tem 60, eu estou falando de um de 400 anos, que está em bom estado. Lá fora o pessoal preserva muito mais. As pessoas não têm preocupação de morar numa casa de 100 anos. As pessoas não têm preocupação de morar numa casa de 150 anos. Né? Isso acontece na Europa. Aqui no Brasil você fala, não, 20 anos está caindo a pedaço. Né? Uma coisa importante, incertezas, diminuição das incertezas com critérios subjetivos. Né? Então a gente precisa ter critérios objetivos. E instrumentação do Código de Defesa do Consumidor. O estímulo à redução da concorrência predatória e o instrumento de diferenciação das empresas. Essa é a ideia desse novo Código de Desempenho. Vamos dar uma pausa aqui agora? De 15 minutos?